Cancerianos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem por aí. Eu me chamo Larissa, para aqueles que estão chegando agora aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês, comentário de vocês, isso ajuda muito que esse canal continue crescendo. E vamos aí para mais uma leitura para vocês, Câncer. Vou estar abrindo aqui a leitura com o Oráculo de Delfos. E é isso, lembrando sempre que aqui são leituras gerais, são leituras coletivas, peguem o que fizer sentido para vocês e o que não, deixem de lado, tá? Bora começar. O que nós temos aqui para o signo de Câncer, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Câncer? Bora lá. Dores de amor. Dores de amor. O que mais? Do que a gente está falando? A escolha. Mais uma. Ok. A determinação. Minha unha, que bom. E a colheita. Fundo de deck é tranquilidade, a música celestial e anjo da bondade. O que eu vejo aqui, Câncer? Vocês foram muito bem intuídos pela espiritualidade de vocês a tomar uma decisão difícil aqui, né? Mas que essa decisão meio que se torna aqui para vocês um divisor de águas para colheitas, para mudanças, né? Então aqui eu tô vendo vocês abrindo mão de alguma situação, sabe? Eu tô deixando alguém, eu tô deixando uma situação, eu tô me afastando de algo que já me causou aqui muitas dores, né? Clarifica essa carta, dores de amor. Impulso inicial. Mais uma, dores de amor. A reflexão. Amor à espreita. Pode ser que aqui, para alguns de vocês, tô vendo uma coisa bem específica, tá? Tenha alguém, eu não estou sentindo necessariamente que isso aqui são questões de relacionamento afetivo, tá? Mas o que eu estou vendo tem alguém aqui que meio que retorna no seu caminho, reaparece na sua vida. Para alguns isso aqui pode ser questões de família, pode ser questões de amizade, tá? Eu não tô sentindo necessariamente que seja só sobre romance, mas é como se esse retorno aqui, né, é como se alguém estivesse esperando de fato que você tomasse uma decisão que iria beneficiar esta pessoa. Então, por exemplo, se for uma coisa aqui de família, vai. Essa pessoa achou que vocês iam fazer as pazes, que vocês iam se reconciliar aqui, porque talvez ela achasse que poderia ganhar algum benefício estando ali perto de você. De repente, estou vendo o canceriano com a vida fluindo bem, com as coisas acontecendo, com bom trabalho, com bom dinheiro. E se eu ficar aqui perto do canceriano, eu posso me beneficiar disso também, entendem? O que eu tô querendo dizer? Então aqui tem alguém já esperando uma resposta sua. Porém, aqui vocês estão meio que recapitulando tudo. Sabe? Eu tô olhando todos os pontos, todas as perspectivas aqui. Tô olhando um pouco as coisas que já passaram, passado aqui. E vocês sabem que essa história, independente do que seja, ela traz muitas dores, ela traz aqui até alguns gatilhos para vocês. A escolha.
a arte, a escolha, mãe. Carta da inocência, mensagem importante. Aqui tem uma virada muito grande na vida de vocês. Eu tô vendo algo muito específico aqui. Se isso daqui é romance, pode ser uma pessoa que volta aqui na sua vida. Essa pessoa, ela te traz uma energia de muita imaturidade, sabe? Vocês estão aqui mais pé no chão, vocês já podem ter filhos, ou vocês estão no momento aqui de querer ter filhos, de querer construir uma família, sabe? Se aqui você, Câncer, tá aí, aos poucos, né, construindo bases para você construir uma família, para você ser pai, para você ser mãe. Aqui é como se a espiritualidade estivesse te dando de fato essa oportunidade para você conquistar isso, mas não vai ser ao lado dessa pessoa que já te trouxe muitas dores, tá? E aqui, se for uma coisa de família, né? Se for uma coisa aqui de mãe, filho, enfim, é como se vocês precisassem realmente tomar consciência, sabe? Não é porque a pessoa é meu filho, minha filha, ou porque é minha mãe, porque é meu pai, que eu simplesmente tenho que, sabe, abafar o que eu tô sentindo aqui, né? Com aquela história de, ai, porque é família, entendem? Ó, a carta da caridade e a carta da cegueira. Cuidado aí com essa coisa de querer abraçar todo mundo, independente do que seja, romance, amizade, relacionamento. Cuidado com essa coisa de vocês quererem abraçar todo mundo, quererem ajudar todo mundo, quererem acolher todo mundo aqui. Só que vocês não estão acolhendo a pessoa mais importante da vida de vocês, que é vocês. Cuidado para vocês aqui não projetarem uma coisa assim de querer ser aceito e aí vocês acabam absorvendo essa postura materna mesmo, né? Mãe aqui. Carta da determinação. A indecisão, só que ela vem invertida. O que eu vejo aqui? Vocês vão tomar uma decisão, vocês vão sair daqui de cima de um muro mesmo. O que vocês precisavam, ó, carta da curiosidade, era entender, como eu falei, todos os pontos desta situação. Eu precisava entender todos os ângulos, todas as perspectivas aqui sobre isso. Carta da colheita. Time do amor. Modéstia. Mais um. Perspectiva, carta da tentação. Mais uma colheita. Amor sensual. O que eu vejo é que vocês estão aqui construindo um futuro para vocês muito fértil. Seja de trabalho, seja aqui de família, de construir uma família, seja de um relacionamento. Mas vocês precisam realmente, como que eu posso dizer, fazer alguns desvios aqui em relação às situações que vocês ainda se sentem presos. Se isso daqui é uma coisa de relacionamento afetivo, o que eu consigo ver aqui da energia de vocês é que assim, vocês tomando uma decisão de realmente cortar laços, cortar qualquer fio aqui de uma pessoa que te trazia muita dor, você mesmo aqui, com a sua postura, você abre caminho para manifestar um outro relacionamento, uma outra conexão. E aqui, essa outra conexão pode ser com uma pessoa mais nova, tá? Mas aqui tá falando que vai envolver muita paixão, vai envolver também uma sutileza nas emoções, sabe? Não é algo que você acaba ali
se sentindo usado no final. O que mais? Abri com um baralho de cigarro. O que mais a gente tem aqui para o signo de Câncer, por favor? O que mais? Então aqui tem alguém esperando uma resposta de vocês, mas meio que assim vai cair do cavalo porque vocês vão desviar disso, sabe? O que mais aqui para o signo de Câncer, por favor? Ó, carta do coração. Embaixo da carta Dores de Amor, mais uma. Emocionalmente, vocês já sofreram muito aqui nisso. Carta dos pássaros, mais uma. Ok. Carta da torre e a carta da cegonha. Olha isso. E a carta do urso aqui no fundo de deck. Montanha e a fogueira, o caixão. Tem uma coisa aqui que talvez não seja tão perceptível para vocês, né? Às vezes a gente acha que a gente só tá lidando ali com as pessoas. Como que eu vou explicar isso aqui? Às vezes a gente acha que a gente só tá lidando ali com um relacionamento que vai e volta, ou com um relacionamento que fez a gente sofrer, sabe? A gente eleva muito a situação para o nosso pessoal, né? Porque querendo ou não, quem tá sentindo ali é a gente. Mas aqui tem uma coisa no jogo de vocês que é espiritual. É como se aqui a parte espiritual de vocês estivesse passando por uma evolução, né? Essa carta da fogueira aqui tá me dando essa sensação. Então, às vezes, tem coisas que acontecem que você não entende a profundidade que isso tem do outro lado, né? Num sentido espiritual aqui. E aí eu vejo que essa pessoa, inconscientemente aqui, com a carta do urso, é como se ela quisesse travar essa evolução, né? A carta da montanha aqui. Ou deixar essa evolução mais difícil para vocês, sabe? Clarificar a carta do coração. Eita, um monte. Carta do coração. A âncora. Mais uma, o coração. O homem. Falei que aqui tem uma pessoa. Ó, a carta do caixão e a carta da cegonha aqui de novo. É como se alguém realmente não quisesse que você vivenciasse outras coisas, vivenciasse outras experiências. E talvez essa pessoa não pense exatamente assim. Ah, eu tô fazendo isso porque eu quero atrapalhar a vida do canceriano, da canceriana. Não, é espiritual isso daqui, como se tivesse um embate espiritual entre você e essa outra pessoa. Mais uma carta do coração. A casa. Se isso daqui não é uma coisa de família, no mínimo é uma pessoa que tem um vínculo muito forte com você. Talvez você já tenha tido filhos com essa pessoa, pode ser um ex-marido, uma ex-esposa. Aqui vem muito uma coisa dessa pessoa puxar vocês por uma dinâmica conhecida, familiar. E aí vocês sentem que, poxa, é muito mais cômodo aqui, né? Eu ficar com essa pessoa ou aceitar essa pessoa de volta na minha vida, porque eu já conheço essa pessoa, do que vivenciar coisas novas aqui. Os pássaros, o cachorro, os pássaros
as pedras, os ratos, os livros. O que é as pedras aqui? A árvore. Aqui é como se fosse um embate mesmo, um conflito. Porque lembra que eu falei lá no início da leitura de vocês? É como se vocês estivessem sendo intuídos aqui pela espiritualidade para ir por esse caminho, para fazer esse desvio aqui. Porque vocês têm proteção espiritual, mas ao mesmo tempo é como se houvesse aqui camadas, né, coisas muito profundas que trazem essas pedras no caminho em relação a essa pessoa. Ou já conheço essa pessoa há muito tempo, ou realmente aqui é uma coisa de família, né? Então tem camadas aqui nesse negócio. Mais uma, os pássaros. A raposa. Tomem um pouco de cuidado quando vocês aqui estiverem se comunicando com essa pessoa. Porque aqui eu tô vendo alguém que pode usar o que vocês dizem como uma forma de manipular a situação. Às vezes vocês estão falando de um jeito ali muito genuíno, sabe? Vocês estão sendo muito sinceros, muito abertos. E a pessoa aqui, ela só tá meio que observando e olhando isso como uma forma de, opa, olha essa informação, olha o que o canceriano disse, né? Pode ser que essa pessoa aqui, ela também acabe adquirindo informações, eita, sobre a vida de vocês com outras pessoas. A torre, carta do cigano, mais uma torre e os peixes. O que eu vejo é que vocês vão precisar aqui realmente de um tempo aí, um pouco mais sozinhos, sabe? Até para que vocês aqui não deixem o emocional bater demais e isso daqui te desestabilizar. Eu preciso de um tempo sozinho, eu preciso pensar um pouco aqui, preciso ficar um pouco sozinho, sabe? Até porque fazendo isso vocês conseguem se conectar melhor com a intuição de vocês e saber de fato qual é a direção que vocês devem seguir a partir de agora, né? Para alguns de vocês tem uma energia aqui feminina, ó, a carta da cigana, que pode auxiliar vocês num novo início, num novo capítulo da vida amorosa de vocês. Pode ser uma energia que vocês ainda não tenham conhecimento, carta dos livros e o chicote e os pássaros. Mas aqui tem alguma energia espiritual, sim, trabalhando a favor de vocês. Talvez aqui para meio que assim mostrar para vocês, olha, Câncer, tem outros caminhos, sabe? Você pode viver outras coisas, você pode viver a sua vida de forma abundante aqui. Não tem por que você só se apegar a isso daqui. Carta do cigano. Ó, para alguns isso daqui é de fato uma nova conexão. Carta do coração. A cegonha. Carta do jardim. Mais um. A cegonha. O envelope. Sobre o que é isso aqui? Carta dos livros. O sol. O jardim clarifica. Carta dos pássaros. Aqui tá pedindo um pouco assim para vocês não se precipitarem, não tomarem decisões da noite pro dia, tá? Até porque vocês não devem aqui uma resposta para ninguém se isso envolve questões pessoais da vida de vocês. Mas o que eu tô vendo é que tem outras coisas que vocês vão começar a viver, a vivenciar. Porque aqui eu tô vendo um pouco assim de
Como que eu posso explicar? É como se você precisasse realmente sair desse contexto, porque vocês parecem estar aqui muito submerso nesse assunto, né? Saem um pouco desse contexto, que as respostas que você precisa aqui, Câncer, automaticamente vão chegar até você. Então vai sair com os amigos, vai encontrar amigos ou vai conhecer novas pessoas. Aqui eu tô vendo vocês realmente saindo, interagindo, fazendo trocas. É aquela coisa, quando a gente para de pensar no problema, vem a solução. É isso aqui que eu tô vendo. Futuro próximo para os cancerianos aqui, por favor. Carta das flores. O que mais? A estrela. O urso. Nossa senhora. Mais uma. E o tempo. A chave. O jardim. O que é essa carta do tempo? Cuidado aqui com presentes, tá? Fim de ano aí, né? Carta do trevo. E a foice. E o homem. A raposa. O chicote. A lua. Meu Deus do céu. Cuidado aqui com presentes. Tem alguém que aí, né, pode aproveitar essa época de festas e etc. Pode mandar algum presente para vocês, pode, enfim, querer agradar vocês aqui de alguma forma. Mas esse agrado é alguma coisa que vai fazer vocês assimilar isso com o passado. Ah, eu sempre, tipo, eu já me relacionei com essa pessoa, ela nunca foi uma pessoa que me deu flores, nunca, sabe? Aí a pessoa vai lá e começa a fazer o que ela não fez antes. Meio que para tentar manipular a situação ali, sabe? Então, cuidado aí com essas coisas de presentes, clarifica as flores. Ó, não tem como, carta do homem. A estrela, a cegonha, mais uma estrela. Tem algo aqui sim que vocês vão receber também, além disso, né? Que eu tô vendo aqui. Mas tem a ver com uma oportunidade mesmo, tá? Aqui para alguns isso aqui é conexão. Calma, a estrela. Putz, isso aqui é conexão de almas para alguns de vocês. Carta da mulher. Urso. Ou uma pessoa que vocês vão ter uma sintonia aqui emocional muito melhor. Carta da lua. Urso. Aqui tem alguém que esconde sentimentos extremamente ciumentos, possessivos em relação a vocês. Ai, mas a pessoa nem demonstra que ela é ciumenta, ela nunca demonstrou ciúmes aqui pra mim. Eu sinto que ela não demonstra mesmo, mas ela esconde isso daqui. Carta do tempo, os lírios. Tô vendo como se a espiritualidade de vocês estivesse realmente movimentando coisas, o que eu falei do outro lado, né? Como eu estava dizendo, tem coisas que às vezes a gente acha que é só sobre relacionamentos, mas tem questões mais profundas que isso envolve. Envolve questões espirituais, envolve quebras de padrões, envolve às vezes até quebra de karmas aqui, né? Então, aqui o que eu sinto é que o tempo vai passar para vocês de uma maneira diferente. Um pouco mais lento aqui algumas coisas, sim. Mas do outro lado, no lado espiritual, tem coisas sendo resolvida e tem coisas aqui sendo mexidas pela espiritualidade de vocês. A conclusão disso tudo aqui, carta da foice, é as coisas sendo transformadas. E sim, aqui tem um corte, né? De uma pessoa
da vida de vocês. Conselhos finais para Câncer, por favor. Conselhos. Ativação da luz. Brilhe sua luz. Sua guiança interna está chegando, ou está chamando aqui, né? It's coming through. Alto e claro. E no fundo de deck, força interna. Mova-se para a sua grandeza. Reconheça que você tem o poder. Tem energia aqui da Bridget. Então aqui tá falando muito dessa questão do espiritual ajudando vocês, né? Eu sinto que essa carta aqui da força interna é muito sobre vocês agora não se deixarem levar por essas dores aqui, ou talvez por algumas inseguranças, né? Enfim, é isso que eu vejo para vocês, Câncer. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu sempre deixo meu contato para leituras particulares, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho.